Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Hélio Gomes e esse é mais um episódio do Isto é Entrevista. Hoje a gente tem a honra de ter uma das maiores cantoras do Brasil conosco. Não só isso, né? Uma das maiores personalidades da nossa cultura, uma pessoa múltipla, magnética. Eita, nós, hein? Baby do Brasil. Que prazer, baby. Ai, Hélio, obrigado pelas palavras. Uma honra também estar aqui com você. Já estamos aqui um pouquinho na mesa conversando, dando gargalhadas. Então, exatamente. Sabemos que a vibração que está aqui é a melhor que existe, que né? Que bom, baby. E um prazer muito grande, um prazer poder falar, contar, as pessoas participarem. Eu acho que esse é um momento especial também no mundo, onde quanto mais a gente for verdadeiro e real, mais a gente pode fazer por todos, né? Que bom. Você viu que eu usei 2 adjetivos para me referir a você. Meu né? Deus. O primeiro... Eu acho você absolutamente magnética, baby. Obrigada. Você já passou despercebida alguma vez na sua vida? Se passei, não percebi. Na verdade, eu não fico vendo, sabe? Eu acho engraçado porque às vezes eu entro nos lugares, horas depois é que eu percebo que está todo mundo ali olhando, dando risada, porque eu não me lembro que eu sou eu. Mas eu fiz esse trabalho comigo exatamente que era para eu nunca me orgulhar de nada, nem muito menos me apavorar, porque isso acontece. Às vezes as pessoas não entendem por que aquele artista corre do cara. Nossa, mas ele é antipático. Às vezes não é a timidez, Claro. É não aguentar todo dia, mas eu aguento todo dia. Eu amo o amor das pessoas, é uma coisa minha. Mas Legal. isso não, a gente não tem que exigir de todo mundo. Então, quando eu entro no lugar, eu não estou percebendo. Eu não lembro que eu tenho cabelo colorido, mas eu fiz isso de propósito, para que eu pudesse, no meio dessa troca que eu tenho, eu poder ficar também livre. Claro. Mas o livre é dentro de mim, né? Então Ótimo. Foi isso que eu fiz, mas eu acho que desapercebida totalmente com esse cabelo colorido tá difícil. E eu também usei um outro adjetivo, múltipla. Eu acho que você Sim. tem uma história assim muito complexa. É verdade. Tem muita coisa pra gente conversar. E uma coisa que eu gostaria que você soubesse é que a nossa intenção aqui, baby, é a gente conversar com um pouquinho mais de profundidade. A gente quer resgatar, sabe aquela entrevista de revista que você lia antes de ver as notícias? A gente poder mergulhar um pouquinho mais. E assim, eu acredito, tenho certeza, para te falar a verdade, que a melhor forma da gente começar é olhar lá para trás. Sim. Então eu queria te fazer uma pergunta muito singela, assim. Qual a tua primeira memória musical? É o dia que... Na verdade, não tem só uma. Mas quando você falou, eu me lembrei a minha primeira do dia onde tudo foi definido que começaria a minha carreira. Tá. Foi no dia que eu cheguei de volta no Rio de Janeiro para encontrar com Moraes, Paulinho e Galvão. E era para me despedir de todos eles, porque eu ia contar para o meu pai, finalmente. Eu tinha fugido de casa, nós tínhamos nos encontrado, todos fizemos o primeiro show que chamou O Desembarque dos Bichos, depois do Dilúvio Universal. Você vê que essas coisas, Matrix, me acompanhando desde o início. Claro. Mas naquele dia, eu volto porque eu tinha que me apresentar com meu pai, finalmente. E era no escritório dele, ele é advogado, procurador, e eu sabia que ia ter uma comissão de advogados para me analisar ali, me olhando para ver qual era, e eu ia chegar de kimono, de japonesa, com bate-boot do exército, que é aquele, tipo essas botas que a gente hoje tem na moda, que lá não tinha, aquela bota pesadona, com aquele cabelo, com aquele arquinho no cabelo, aquela coisa meio assim, e uma bolsinha que eu tinha de médico, porque não tinha boutique, essas coisas naquela época, com tudo de moda, você tinha que ir fora trazer. E eu falei, meu pai vai olhar para mim e vai dizer, nossa, ela deve ter se corrompido, porque essa roupa não dá. Mas eu estava me preparando para isso, porque eu também queria ser verdadeira, para ele entender que eu não tinha me corrompido, que a educação e o amor que ele tinha me dado, a fé que ele tinha me passado, as orientações, eu tinha conseguido, mesmo fugindo de casa, voltar com um contrato que estava dentro da bolsinha. Entendi. Mas isso aconteceu ainda naquele mais para um dia. advogado que representa um trabalhista, então, né? Aí eu sentei na frente dos meninos, eles abriram a porta. Oi, B, você veio? Eu falei, vim. Eu amanhã vou ter que estar numa reunião, não falei o que era, mas eu vim aqui para abraçar todo mundo, porque eu não sabia se meu pai, como eu era menor de idade, eu tinha 17 anos, se eu ia ter que voltar para o colégio, se eu ia ficar no colégio interno, o que ia acontecer, eu não sabia. Mas eu estava com a maior fé que vai dar tudo certo. E ali, naquele momento, eles falaram, olha, a gente amanhã está assinando um contrato com a RGE Fermata, com o João Araújo, que foi quem abriu a Som Livre, depois é o pai do Cazuza. Claro. Você gostaria de ser a cantora com a gente? Só que a gente não tinha cantado nenhuma vez juntos.
Nem eu tinha cantado no Desembarque dos Bichos, eu fui atriz ali. Só que 1 minuto antes deles falarem isso, na hora que Moraes estava tocando uma música, eu sentei no pé do sofá e, de repente, do nada, ele falou, canta aí. E como eu não conhecia a música, eu fiz essa frase, que eu também nunca esqueci. Resultado, assinamos o contrato e eu vou para a reunião do meu pai, trabalhista, com o contrato dentro da bolsinha de médico. A cura. Então, me lembrei, na hora que você perguntou, uma das coisas mais importantes foi o que deu novo rumo na minha vida, Entendi. que era exatamente por isso a causa de eu ter ido buscar, naquela fuga, o meu destino. Claro. Eu estou sentada aqui por causa disso. Claro. Não é? Muito bem. Você está falando de momentos de validação, né? Que Sim. foi aquele momento que você sentiu o artista pela primeira vez, é isso? Eu senti, vou te falar, foi um pouco mais forte, porque eu, para fugir de casa, é um papo maluco de novo. Sim. A minha vida toda permeada por essas coisas que eu acho uma delícia, porque são aquelas coisas que disse Shakespeare. Existe mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Então, estou meio que nesse caminho. Na verdade, eu tive uma visão aos 9 anos, que eu não gosto de contar ela, porque ela é meio Matrix demais. Não vou dizer ela, mas ela ficou guardada, não pude contar para ninguém, porque eu tinha muitos negócios meio poltergeist quando era criança. Sim. E meu pai e a família ficou meio preocupado, porque eu comecei a falar, até que me levaram no psicanalista. O psicanalista tentou dar um jeito, mas eu não tomei nenhum daqueles remédios, porque eu ouvia a voz de Deus dizendo, não toma nada, não faz nada, cuidado. Entendi. E eu fui crescendo sabendo que tinha um mundo espiritual, mas eu estava doida para saber a saída daquela coisa chata, que era ter aquelas visões. Mas, enfim, chegou uma hora que eu tive uma visão com um anjo e aquilo tudo mudou a minha vida. Só que aos 16 anos eu encontro uma pessoa na rua, uma menina que eu ajudo 3 dias, ela estava passando por uma crise incrível, o marido dela, que era jovem, também estava violento. Uhum. E uma daquelas noites, eu me ajoelhei na cama e falei, Deus, eu estou ajudando essa menina, eu tenho que contar para minha mãe que eu estou indo na casa dela, mas alguma coisa não dizia para contar. E aí eu ouvi aquela voz, vai aparecer uma passagem para você. Passagem? Sim, uma passagem. Vai ser entregue a você. E você vai para esse lugar. Aí eu falei, eu estava fazendo um jejum, porque eu gostava desde criança, eu via minha tia-avó fazendo, que ela era muito religiosa, aquelas coisas da religiosidade, e eu amava fazer o tal jejum. Aí eu falei, acho que esse jejum está fazendo mal. Volto na casa da menina, para aquela hora da tarde, antes que o marido chegasse, porque é para eu também não apoiar junto. Ela disse para mim, olha, minha mãe mandou voltar, correndo para casa, porque ela disse que esse cara pode me matar. E eu vou, e ela me mandou as passagens, eu estou indo hoje, mas sobrou uma, não quer ir não, e me estica a passagem. Quando eu vi aquela passagem na minha frente, eu falei, nossa, a passagem? Eu falei, que isso? Deu incidência, né? Eu falei, olha, eu estou ouvindo esse negócio de passagem, mas eu vou lá para casa, eu falava rezar. Hoje eu uso muito a palavra orar, porque a orar não é repetição, você fala, né? Eu vou lá para casa, e se realmente for para eu ir, me diz a hora que eu tenho que estar aqui. Aí ela disse a hora, disse tudo. Eu fui, me ajoelhei na lateral, igual criança a gente ajoelha na cama, assim, e falei, Deus, o que é isso? Que loucura é essa? Como é que eu vou fazer isso? Amanhã eu faço 17 anos. Minha mãe vai ter um ataque, meu pai e outro, eles estão separados, mas meu pai vai dizer que minha mãe não cuidou de mim. Eu não tenho motivo para abandonar a minha casa. Mas se isso for um comando seu, que está o meu futuro nisso, eu não quero errar. Mas vai dar problema. Como é que eu saio? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho documento, eu tenho 17 anos, eu não tenho nada. Isso a gente está falando de 1969. Tá. Aí eu disse, eu não vou. Isso é loucura, isso é piração, não vou. A não ser que você me dê um sinal. Aí eu ouvi aquela voz dizendo assim, você se lembra da visão do monte? Era a visão que eu tinha tido com 9 anos de idade. Entendi. Que nunca contei para ninguém. Aí eu gelei. Eu estou te... Ui, me arrepia quando eu falo. Ai, eu estou te enviando para a missão. Você vai voltar para sua casa honrada. Seus pais terão orgulho de você. E aconteceu. E a viagem era para onde? Salvador, Bahia, Salvador. Eu não sabia. Então, tudo o que aconteceu sempre teve uma pitada de sobrenatural divino, o que é uma delícia. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Mas toda vez que você tem uma intuição ou uma cisma, você precisa ficar atento, porque a cisma é a primeira linguagem de Deus com a gente, porque a gente não está com os ouvidos ouvindo Matrix toda hora, a gente não está assim. Entendi. Então, cismou,
A lei de trânsito para o mundo espiritual é a mesma da Terra. Na dúvida, não ultrapasse. Então, cisma, eu vi ali o nosso querido piloto cismar, passar a mão no carro e não parar. E aí, lá vai a vida. Você está citando o Ayrton Senna. Ayrton Senna. Então a gente tem que... Cismou, não estou sentindo calma, pede testificação. A gente é divino. Por mais que tenha inteligência artificial, que é um perigo danado que a gente está vendo, por mais que a gente esteja vendo o mundo bem apocalíptico, nós temos a força. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Já foi longe demais. Né? Já foi longe. A gente vai longe. Mas você é bom de segurar aí, né? A gente segura! A gente vai longe. É que, como eu te disse, você é uma personagem tão múltipla, tão ampla, que eu gostaria de falar contigo um pouquinho sobre música, para depois a gente falar um pouco dessas coisas. Vamos de tudo. Eu queria que você falou da sua viagem para Bahia, como você chegou, fugindo de casa. Que loucura. Eu li... muita referência, né? O livro do Nelson Motta, Noites Tropicais, entrevistas que você deu. E você fala sempre de como você encontrou os meninos. Foi no Barra, né? Nesse Barra 69. 69. Na verdade, essa menina, quando eu cheguei na Bahia, disse: quero te apresentar uns amigos. Fomos para um bar chamado Brasa, que não era nem bar, era só uma lanchonete. E tudo começou ali. Acabamos indo fazer o show, onde ela também fez, mas eu não contei que cantava, porque eu queria saber o que eu tinha ido fazer, qual era a missão. Entendi. Então, disso tudo foi acontecer lá no Rio, quando eu fui me despedir deles, porque eles vieram na frente, eu vim depois. Entendi. Porque eu não quis sair da Bahia, porque ainda não tinha a minha... resposta, Matrix. E aí, quando a gente fecha, é que acontece o começo, que nós vamos gravar, então, fizemos o Desembarque dos Bichos no Teatro Casagrande, fizemos logo depois, aonde ali eu já cantava as músicas que estavam no Ferro da Boneca. E aí depois iria nascer o Acabou Chorar. Isso. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Ótimo. Você descobriu a sua turma ali, você se sentiu à vontade, você se sentiu acolhida, porque esse é um momento muito importante para a carreira de qualquer um. Né? Ali sabe, vamos dizer uma palavra assim, tudo foi testificando. Porque o que aconteceu? Já deu certo aquilo ali. Ali naquele show, a banda que eles trouxeram era o Pepeu. Já comecei a namorar com o Pepeu. O cara que ia virar pai dos 6 filhos meus. Olha que coisa interessante tudo. Ali tudo ficou muito claro que estava certo. Entendi. Eu apostei todas as minhas fichas, vamos dizer assim, de uma maneira simbólica, para aquilo que a gente estava vivendo. Primeiro, porque eu me dei bem demais com todos os meninos. Isso. Foi uma coisa muito parecida. A gente não se conhecia, parecia que era tudo irmão. Não, ninguém tinha trava, estava todo mundo com a mesma cabeça, com a mesma abertura, com a mesma vontade, o mesmo foco de vencer. Uma coisa incrível. Muito, às vezes, raro isso, né? Claro, raríssimo. Raríssimo. Né? Mas é que às vezes a gente encontra na vida das pessoas e não percebe que são elas, né? Aí passa, tem que encontrar 40 anos depois, é uma loucura. Eu queria, assim, você falou do Acabou Chorar, né? Eu peguei umas coisas da minha coleção e uma delas é essa aqui. Né? Ai, que delícia. Esse disco maravilhoso. Maravilhoso. Ele está entre os 60 discos do mundo, né? E o melhor do Brasil, né? Exatamente. Eu participei da eleição da Rolling Stone naquela época. Que maravilha. E eu votei, olha que disco. Maravilha. Esse disco, assim, ele tem um poder, ele tem uma presença na vida da gente que é uma coisa muito maluca, né, baby? Ele é a verdade. Eu nasci em 70. Sim. Quando eu era criança, eu tenho 3 irmãs mais velhas. E quando eu era criança, eu descobri a música com 5, 6 anos, 75, 76, ouvindo esse disco e ouvindo aquele álbum azul dos Beatles, aquela coletânea. Olha. E eu jamais vou me esquecer disso. Olha. E obviamente passou para a vida dos meus filhos, Sim. passou para a vida de quem convive comigo. Tô te contando isso porque... Isso é maravilhoso. Quando eu falo que ele é verdade, é porque a verdade está imprimida ali dentro. A verdade de uma vida, de uma busca Sim. de todo mundo. E é uma verdade cheia de todos os ângulos. Esse livro ele tem uma explosão quântica dentro dele. Entendi. Porque ele está no nível emocional, está no nível espiritual, está no nível intelectual, sabe? Está no relacionamento ali dentro. Por isso que o cara coloca, você vê como tudo vibra, né? Tudo vibra, né? O óculos está vibrando, isso aqui está vibrando. Claro. Tudo vibra. Como diz o Einstein, né? Matéria, tudo é energia, tudo é luz, né? Sim. Então, esse disco, todo mundo coloca e sente algo... Uau!
Olha só, mas ele está sentindo uma verdade intensa, com muita pureza e com muita vontade de deixar uma marca para sempre. Sempre falamos isso. Vamos fazer um trabalho que fique para sempre. Como uma seta no caminho de casa, sabe? É ali. Muito Você não legal pode essa tirar a metáfora. seta, né? Muito legal. Você não pode tirar. Como que é para você fazer parte da vida das pessoas? Como eu te contei aqui, essa uma breve honra, história é uma aqui. delícia. É a missão, né? Aquela coisa da missão. É uma delícia, é muito bom, porque tem aí no meio, tipo assim, a minha escola de música, embora eu tenha influências incríveis de Ella Fitzgerald, de Elza Soares, de Ademir, lá para trás tem de Julie London também, foram as coisas que eu via deitada no tapete, e minha mãe com aqueles discos na vitrola, João Gilberto, minha mãe tinha. Claro. Louis Armstrong, ela tinha tudo. Graças a Deus eles tinham um bom gosto, meu pai e minha mãe, que eu comecei a vasculhar e eu aprendi a botar o disco na vitrola, aquela coisa da agulha, né? Sim, quando ela arranhava, tinha que ser tudo lindo. E eu passava o tempo inteiro ouvindo. E as que eu gostava, eu fui separando. Mesmo que entrou Roberto, naquela época eu tinha 9 anos, o Roberto começou a fazer sucesso, e ele fazia muito em cima das músicas americanas, que eram bem interessantes. Claro. Então, eu vim com uma influência muito grande em mim, como cada um dos Novos Baianos teve sua influência. E na hora que a gente se juntou, elas fizeram muita diferença, porque virou que nem fosse uma batedeira de bolo. Vai sair um bolo, Novos Baianos, entendeu? Entendi. E aí, um excelente sabor. Na verdade, começou a ficar muito gostoso, porque cada um tinha uma coisa diferente. Né? Cada um tinha uma coisa para oferecer na sua influência. E todos tinham influência diferente, a do Pepe ou a do outro. E aí, cada um começou a absorver um do outro. E hoje, eu posso dizer que a minha escola de música foi essa vida que a gente teve de Novos Baianos. Entendi. E muito escola de vida também, porque morar junto... Todo mundo, com 17 homens, eu de mulher, era incrível. Eu gosto muito de andar com os meninos. Eu gosto da praticidade dos homens. Sim. Eu aprendo muito com essa coisa da razão. Eu amo. Eu não gosto do laço de fita da mina escondido. Quando eu vejo uma amiga ou alguém meio teteia demais, eu falo, para com isso, vão aprender com os caras, que os caras estão dando de 1000 na gente nisso. Sensacional. Vamos parar com esse negócio que não vai dar certo. Para, não tem negócio de nada, não tem coisa de menstruação, não tem coisa nenhuma. Passa por cima, se vira. Vamos ganhar, vamos estar juntos. Nós somos um ser. Então eu aprendi muito com os meus amigos, com música, com vida. Me posicionei muito, aprendi a me posicionar muito. Imagina, joguei futebol, sabe? Aí comecei a engravidar. E, enfim, vivi momentos assim, que vida incrível. Tenho muita vontade de escrever uma hora, depois que tem um livro já a caminho, né? Meu, que até que tá uma loucura, tempos, né? E a gente negociando e vindo, tá mais engraçado isso. Mas eu tenho muita vontade também de uma hora fazer um livro, Novos Baianos por Baby, sabe? Eu acho que isso vai ser bem legal. Que eu olhando aquele monte de homem, como é que eles estavam agindo e tudo mais, como é que eu chegava e desarmava de repente algumas coisas, sabe? Entendi. Que tinha isso, né? E tinha aqueles momentos também, quando a gente voltou da Bahia, acabou a gasolina no meio da estrada e ninguém tinha dinheiro. E aí, fé em ação, o Senhor encheu o tanque e a gente desceu. E aí, várias músicas que foram feitas para mim foram feitas por causa daqueles momentos assim de fé, sabe? Imagina as histórias que a gente tem histórias incríveis. E uma história que já foi muito contada, mas é fascinante, né? Como vocês moravam em comunidade, como vocês viviam no sítio, como vocês viviam no apartamento. Sim. O Nelson Motta conta isso de forma maravilhosa, né? No livro dele. O episódio do João Gilberto. Mas assim, eu tenho uma curiosidade sobre isso. Diga. Como que era a produção musical nessa convivência de vocês? Era uma coisa de núcleos? Vocês estavam juntos? Você percebeu que você e o Pepeu eram uma coisa? Não, a gente ficava... Na hora que a gente ia para os nossos... Porque a gente fez várias casinhas dentro do sítio lá no fundo. Uhum. Cada um no seu casamento, na sua coisa, era aquele momento maravilhoso. Abriu a porta, era todo mundo amigo, irmão, amigo. Então, vai começar a tocar, por exemplo, Moraes e Pepeu passavam o dia inteiro com o violão na mão. Um com violão de aço, outro com violão de nylon, porque depois se ligava, ia só ligar na história. Eu com aquele monte de menino, mas viajando com os ouvidos desse tamanho para ouvir o que era a música que estava rolando. Ao mesmo tempo ia dar mamar ali no meio das árvores, a gente já botava no serviço de alto-falante, Brasileirinha, não sei o quê. Foi ali naquele
naquele jardim, num daqueles jardins grandes, que eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que botar uma letra nessa música. Aí falaram, já tem. Aí que eu conheci a Demilde. Aí que ela me deu um disco do Brasileirinho. Aí que tudo aconteceu. Para conhecer ela como rainha do chorinho e ter a influência dela, olhar aquilo, ver que coisa mais linda aquela mulher. Mas assim, ali no sítio, quando a gente entrou, a gente já cantou, já estava junto. Sim. Só que o laboratório que virou ali foi algo assim fora de série. Porque no apartamento antes, a gente já estava o tempo inteiro cantando. O que eu tinha feito? Para que a gente ficasse mais tempo cantando, eu desmontei um guarda-roupa que tinha no quarto meu, né? Tirei as portas, tirei tudo que tinha, mas deixei aquela acústica da madeira por dentro. Forrei tudo com aqueles edredons naquela antiga casa pernambucana, que deve ter no Nordeste ainda, que eram floridos. E foi ali que a gente recebeu o João Gilberto. Ali peguei todos os meus lençóis, não ficou mais nenhum. Depois tive que arrumar, fiz uma cabana no quarto inteiro, prendi lá em cima perto do lustre, saiu até fiz um circo assim, sabe? Eu gosto de cenário dessas coisas, claro. Né? E amo cabana, sabe? Uma coisa meio, devo ser meio de Israel, né? Festa das cabanas. E aí o laboratório começou a acontecer de uma maneira gostosa. E todo mundo para um antigo galinheiro, onde a gente cheio de palhas e sentávamos. E eles dois tocando muito o tempo inteiro, toda hora, com menino, sem menino, amamentando. Eu estava colada. Entendi. Colada. Aí eu peguei meu afoxé, fiz um afoxé para mim com a chave de fenda e uma cabaça que eu peguei o braço dela mesmo, o final dela já virou o braço. Eu falei, cara, eu preciso tocar alguma coisa, porque tocando a minha parte rítmica ia entender o tempo, contratempo, aonde eu posso entrar. E isso foi incrível para mim. Dali eu peguei um pouco de triângulo, fui pegando reco-reco, as coisas todas, pandeiro de leve. Paulinho era ele que fazia mais o pandeiro. Sim. Depois eu peguei umas batidas anos depois do Marco Suzano. Então, são coisas assim que eu gosto muito. Por exemplo, percussão é uma coisa que eu quero treinar ela mais, gosto de bateria, mas tipo assim, eu não estou conseguindo muito fazer tudo isso, porque tá uma loucura, né? Não tá dando tempo para parar. E a guitarra que eu ia pegando aos poucos. Por exemplo, eu pegava a guitarra do Pepe, eu botava do meu lado, embrulhava ela assim na flanela, como ele sempre deixou, que é para sugar qualquer suor da mão, mas ela dormia na nossa cama com a gente. Eu falava assim, eu vou pegar a energia dessa guitarra para um dia ficar tocando também. Então, tudo era música, tudo, o processo todo, o laboratório todo era para vibrar música, sentir música, ideias de letra. E Galvão ficava com papel e caneta fazendo letra. Era engraçado, você abria a porta do quarto dele, tinha papel para tudo quanto é canto, papel na parede, papel no chão, papel caído. Mas ele entendia, como se fosse aquela mesa de trabalho, sim, você fala, não arruma a minha mesa, né? Porque eu sei cada papel louco, onde é que criativo. Tá. Exatamente. E foi muito incrível, porque a gente viveu 10 anos essa experiência de trabalhar dessa forma. Tanto que hoje, por exemplo, a banda que eu montei, a nova para o meu novo show, o Baby do Brasil, o In Concert, ela tem que entrar nesse processo criativo. Entendi. E eu preferi primeiro ser os ensaios todos numa garagem. Sacou? Que legal. Porque assim, ninguém pode exigir uma coisa muito tia. Depois eu te explico isso. Vamos lá, porque olha que loucura. Meu Deus. Baby, aí tem um próximo capítulo. Novos Baianos, assim, né? Acho que é uma história que já foi muito contada, uma história maravilhosa, é uma referência para todos nós. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Quando que você percebeu que você fazia parte de uma indústria? Foi no Menino do Rio? Foi quando você viu que você estava na abertura de uma novela da Rede Globo? Gente, foi antes. Crianças, né? Foi Água antes. Viva, final dos anos 70, um fenômeno de audiência e Menino do Rio. Foi antes. Foi no tempo ainda de Novos Baianos, quando a gente morou aqui em São Paulo, ali acho que na Rua Bahia, no Pacaembu, uma coisa assim. Ali eu comecei a pensar muito, porque eu gosto muito de produção, sou apaixonada por produção, sou apaixonada por esse tipo de business, é uma coisa minha, mas eu acho que uma mãe com 6 filhos, ela acaba virando uma baita produtora, não tem como. Tem que ter tudo, né? Claro. O leite, a fralda, quem vai cuidar, senão ela morre. E acabou a vida para ela. Se ela não entrar numa de ser uma produtora, ela vai virar só uma de que produz filhos. Como é que seria uma palavra aqui que me escapou? Uma reprodutora? Uma reprodutora. Ela é uma produtora, ela é uma reprodutora. Uma boa. Incubadora. E aí eu comecei a conversar com os meninos e falei, gente, tem alguma coisa errada. Nós estamos trabalhando, mas tem alguma coisa errada. Olha os valores, olha os preços, olha os shows. E todo mundo, não, mas isso não... Eu falei, aí pintou um show.
Esse foi o primeiro dia que aconteceu esse despertar total. O dia que eu resolvi entrar. Foi o dia que veio um show para Novos Baianos, ele estava nessa casa. E eu, quando veio o show, era uma grana incrível, parecia. Aí eu fui para o quarto e fiz a conta. Mesmo com o menino ali, eu falei, tinha 3 filhos, eu acho. Eu fiz uma conta e botei tudo para, assim, até bem no limite de tudo que a gente ia precisar. Cheguei para eles e falei assim, cara, sobra R$100 na produção. Claro que não, eu falei, sobra. Não, foi um bafafá, meu irmão, porque todo mundo viu que eu ia dizer, eu não vou fazer, ia acabar com aquele... Eu falei, aí eu sentei todo mundo e falei assim, olha, não, então esse valor aqui tem que ser o triplo. Mas estava todo mundo muito distante da realidade, aquela coisa do dinheiro, estava muito na música. Parecia que o triplo ninguém nunca ia alcançar. Eu falei, tem que ser o triplo. Claro. E a gente aí começou a partir para o triplo. E eu me lembro que isso assim, foi para mim uma decisão que eu falei assim, ou a gente faz para ganhar, ou é melhor ficar quieto. Porque senão nós vamos acabar gastando para fazer. E de lá para cá, devagar, veio vindo, até que chegou um momento que Moraes queria fazer a carreira solo, por quê? Sim. Na verdade, não é que ele queria fazer a carreira solo. O casamento dele, se ele não saísse do grupo naquele momento para ter uma casa do lado de fora, um outro apartamento, não dentro do sítio, ele ia começar a ter problema. A esposa já estava grávida do segundo e não tava dando para conviver ali. Porque se a gente tivesse muito rico, a gente pegava uma vila, ou pegava cada um, não sei o quê, éramos... que a gente não queria se largar. Mas casou-se. Eu era a única que estava casada com alguém do grupo. Entendi. E as mulheres que chegaram queriam casa, queriam vida, queriam seus familiares vindo. E aquilo, ele sentiu-se muito apertado. Quando ele falou pro Galvão, olha, então eu vou ter que morar fora. O Galvão então falou, então se você vai morar fora, você tem que sair. Isso nunca foi revelado, eu tô te contando isso aqui agora. Mas hoje não tem problema, porque eu consegui trazer o grupo, foi produção minha, da minha empresa, do Brasil Produções, foi uma produção onde todos vieram para estar juntos, onde cada um participou com a sua empresa. Sim. Mas o convite e a gestão, vamos dizer, da logística, a gestão artística, foi minha. Eu chamei todo mundo e consegui. Mas ali naquela hora foi um erro. Dizer para Moraes que então ele não pode estar no grupo. Paixão, né? Bobagem, né? Mas que o Galvão se sentiu assim, traído, né? Claro. E depois eu tive que convencer o Moraes 3 meses, dizer, você nunca saiu. Não, eu saí. Que saiu da onde? Alguém sai da Nova Baiano. Nova Baiano sai de Nova Baiano como? Entendeu? Então, Acabou Chorar e os Novos Baianos se encontram, é o novo que a gente fez, que tá lá, Novos Baianos Acabou Chorar e lá também, só que embaixo, os Novos Baianos se encontram. Também foi um título que eu sugeri. Falei, gente, a gente dá continuidade. E isso foi tremendamente importante. Foi lindo, baby. Exatamente. Eu tive Você no teve? show, levei meus filhos. Ai, que bom. Assim, foi muito Foi lindo, né? Foi no Credit Card Hall, Foi. Foi lindo, foi lindo. Foi uma comemoração de excelência, né? Eu pretendo falar disso depois. E mas, é isso, aí dali eu comecei a ficar mais empresária, no sentido de você fazer a gestão da sua vida, né? Da mesma maneira que uma dona de casa faz do papel higiênico, da comida que vem, da luz que vai ter. Aí eu comecei a falar, então vamos lá, barba, cabelo e bigode. Claro. Eu não vou sair desse negócio aqui. Isso. E aí eu vi a necessidade, logo que Moraes fez a coisa dele, deu o maior pé, eu falei assim, gente, já que ficou assim, vamos dar um hiato no grupo, tem 10 anos juntos, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, eu tinha proposto também uma coisa que ninguém sabe, as séries solistas. O selo era um pandeiro, série solista, ia sair Moraes, Baby, Pepeu, cada um na sua, e depois no final foi pro André Midani, a Warner tinha acabado de nascer, e o André falou para mim, olha, eu não tenho verba para fazer essa série, mas eu tenho verba para fazer o seu. Entendi. Aí eu falei, pode fazer o do Pepeu também? Pode fazer o do Paulinho? Ele falou, vamos ver a verba. E logo em seguida ele pôde o do Pepeu. Então, assim começou a carreira, porque eu peguei barriguda, subi aquela ladeira e bati lá na Warner. Falei, olha, tem isso aqui, quer? Ele falou, não, mas quero você. Aí começou tudo, e aí eu consegui botar a bola no chão, o leite dos meninos, sabe aquela história? Claro. E começou, e aí Pepeu grava um instrumental na Terra Mais de Mil, e eu comecei a pegar no pé dele, porque desde o primeiro eu falava, Pepeu, você vai ter que cantar, porque ele canta bem demais. Você vai ter que cantar, você vai ter que cantar, você vai ter que cantar, porque o público que você vai atingir é um público incrível. Você bota música instrumental, vai ter que cantar. No segundo eu consegui. E a gente fazia por ano 2 LPs, vamos que chamava, e CDs juntos.
todas as letras minhas, músicas nossas, e algumas vezes a gente conseguia chamar alguém para fazer, como ele chamou o Gil para fazer com ele, o Caetano, a gente, naquela Malacacheta, Eu Também Quero Beijar com o Gil, e Fausto Nilo para estar no Tudo Blue comigo. Mas assim, a gente foi indo e a gente não tocou no nosso acervo Novos Baianos. Você pode notar que ele praticamente tocava, a não ser no disco Pra Enlouquecer, que eu convido a Demilde Fonseca e ela canta comigo Apanhei de Cavaquinho, que ficou lindo. E depois eu botei uma letra em Assanhado, que o grupo, acho que Fundo de Quintal, gravou o Chorinho e eu virei parceira do Jacó do Bandolim. Entendi. Aqui foi uma honra para mim, né? Ele já não estava vivo, mas eu ponho a letra num chorinho que eu vou levar no show também, que é o 7 Chorinho. Mas foi assim que eu que eu me virei sem saber, eu não sei música. Eu sei pouquíssimo de música. Talvez ainda dê para dar uma estudadinha uma hora, porque eu gostaria de escrever um solo bem cabeleira para fazer, assim, um solo que eu escrevesse na pauta bem arriscado para mim. Eu quero brincar com tudo isso. Mas aí eu tenho que ficar rica. Para eu poder, porque eu não tenho papai e mamãe, tenho que ficar muito rica para poder não ter que fazer nada. Só contratar as equipes para fazer e eu vou tocar. Vou trazer outra coisa aqui, tá? Diga. Isso aqui. Esse é demais. Esse disco é uma pedrada. É uma pedrada. É uma pedrada. Quando você fala que você não entende nada de música, esse disco, crianças, esse disco, quem quer entender a música brasileira, quem quer entender o poder de uma cantora brasileira. Ai, que delícia. Festival de Montreux, você tinha... Quantos anos aqui, baby? Ai, não sei, mas eu já tinha 80. Bastante filho. Você já tinha bastante filho. Você, Pepeu, delícia, essa foto maravilhosa. Maravilhosa, assim, o raspar debaixo do braço, né? Acho que isso é uma imagem muito poderosa. Eu fiz questão que ela ficasse assim, todo mundo, pelo amor de Deus. Eu falei, não, é isso aí. É isso. E esse disco você tem coisas de Scat Singer. Deixa eu ver ele aqui, só porque eu não pego nele há muito tempo. Você tem coisas de jazz com música brasileira, né? Tem. Se acaso você chegasse, eu e a Brisa, tudo vai ter nesse novo show. É uma coisa maravilhosa. Que é uma paixão. Olha. Como que você enxergou os gringos? Essa foi a tua primeira experiência internacional? Eu fiz questão dessa contracapa aqui, porque eu queria que todo mundo visse o que aconteceu lá. Sim. Eu queria muito ver isso em vídeo. Pois é, eu queria demais que tudo isso continuasse. Mas, incrivelmente, a gente não tinha um cara, naquela época, que botasse a carreira internacional para correr mundo. Incrível. E agora, vou falar uma coisa para você. Acontece na minha vida esse mesmo momento de novo. Olha que coisa louca. Eu estou exatamente com fogo puro. Só que, tipo assim, ainda adquiri bastante maturidade musical, bastante tudo. Tipo assim, ali você já nota tudo. Ali eu já dei o cartão de visita, né? É seminal. É uma coisa maluca. E eu quero até ouvir ele de novo, porque eu tô no meio dos ensaios. Tem no Spotify, por favor. E eu tô terminando toda a minha... Porque o Baby do Brasil em Concert, ele tem umas partes onde entram as músicas, as aberturas com Mozart, misturado com Jimi Hendrix. Sim, temos aqui. Tá tudo aí, tem o Guarani aí. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo e com tudo, e eu convencendo o Pepeu, ele como diretor musical. Mas, assim, é um momento onde agora eu tenho um cara maravilhoso chamado Nilson Raman, que antes de mais nada, ele é um tour manager, foi tour manager da Gal há 5 anos. Sei. Estava com a Gal agora, nossa querida, que está lá na Glória. Foi tour manager de outras artistas famosas, Bethânia, como Simone, anos aí. E ficou 28 anos com a nossa Bibi Ferreira, que é um canhão, né? Aquela mulher é um negócio de louco, né? Que cantava, que fazia. Claro. Ele fez aquele show da Bibi, que a Liza Minnelli veio. Lembra. Ele produziu, é um cara corajoso que estava com uma mulher com praticamente 90 anos, 91. Sim. Então, um cara que tem uma criatividade, é um cara super novo. E essa aquisição para minha carreira foi incrível, porque a gente já tá com uma turnê, né, que a gente vai falar, e essa turnê já está terminando a primeira etapa já nos Estados Unidos com 3 shows. Que ótimo. E o preparo a carreira internacional já começou. A gente vai ter um livro de fotos com os QR Codes, com as músicas e com várias coisas escritas legais para as pessoas lá de fora terem um pouco maior noção. Exatamente, entender as coisas Novos Baianos também, saber de onde eu vim, toda essa
todo o remarketing. Tá todo pronto, artístico, para que todo mundo entenda. E agora, cara, imagina, depois desse tempo todo, ali tem 1980. 80, isso. Nós estamos, quantos anos depois nós estamos? Eu tô com 53, 43. Ó, agora é que vou Pepeu. partir para... Exatamente, estou partindo para a carreira internacional com planejamento. Eu queria isso muito tempo antes. E depois a gente não conseguia também, porque todos os empresários que se levantaram no Brasil, que cada artista conseguiu ter o seu melhor, nós temos uma coisa na Europa que era o seguinte, eles não conseguem ter mais do que X artistas produzindo, porque não tem tantos eventos assim. Abriu o verão, tais festivais. Se você já tiver 3 artistas, 4 brasileiros, é um milagre. Claro. Então, uma corrida você tem que chegar logo, você tem que mandar logo. Claro. Senão vai fechar com os de sempre, que é ótimo, que volta no lugar, a não ser que você banque seus próprios shows Sim. e faça nas próprias casas, o que pode acontecer muito em breve. Sim. Muito em breve, quero fazer um naquele teatro maravilhoso de Londres. Legal, dá para chamar um cara local, mas a gente tem a grana para tudo. Tem a grana para passagens, para todas as hospedagens. Cada coisa dessa é uma demanda. Claro que sim. Claro que dá, mas tem que ter. Então, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, mas tanta coisa. E eu confesso para você que eu poderia ter feito muito mais, claro. Mas, assim, sempre muito ligada com aqueles 6 filhos maravilhosos que eu tenho. Uma vida que eu segurei, né? E a gente acabou o casamento, cara, uma hora. E eu fiquei quieta, porque todo mundo queria saber, queria fazer escândalo. Eu falei, não, eu não posso fazer isso, eu tenho filhos. Eu respeito ele tremendamente, é o meu querido amigo. O Pepeu também é uma grande referência para mim. Eu acho que se ele estivesse fora do Brasil, ele seria um dos 10 maiores guitarristas. Tínhamos que ter dado uma pulada lá fora, né? Tínhamos. O Pepeu é um gênio, um monstro. É verdade. E eu me lembro de vocês dois também ali, começo da minha adolescência, eu tinha vocês dois como uma referência. Sim. Como a Rita e o Roberto. Sim. Né? Então, sim. Eu penso nas coisas que vocês fizeram. Sim. Planeta Vênus, por exemplo. Olha que delícia. Uma coisa maravilhosa. Vai estar no show. Né? É maravilhosa. Eu amo como aquela música. Era isso? Era melhor? É mais fácil fazer música com quem você ama, baby? É uma coisa... Depende. Hoje, por exemplo, ali era tudo muito fácil, porque... encaixou tudo assim, é como se você acordasse na sua casa, como a gente acorda, vamos fazer o café da manhã? Era igual isso. Entendi. Porque você estava todo mundo junto, morando junto, ninguém estava pensando em terminar casamento ou qualquer coisa. É morando diferente, é morando dividindo tudo. É uma outra história. Estava tudo muito, os sonhos sendo realizados, tudo acontecendo. Então foi se aproveitando, chegando até o limite disso, que poderia não ter limite. Claro. Teve, porque mundo é mundo, né? Então, claro. Quando você está muito no mundo, muita coisa aparece com limite. Anos depois você fala que bobagem. Ridículo, né? Mas assim, muito fácil. Mas eu aprendi essa fórmula de trabalhar. Entendi. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu estava ouvindo as músicas da Etta James, que eu amo, que coisa linda. O que eu ouço não é geralmente o que está tocando, nem o que está fazendo sucesso, porque eu nem estou ligando. Eu tenho que ouvir aquilo que tem muita criatividade, que é o que me alimenta, que eu gosto. E aí estou lá ouvindo Etta James e aquele disco maravilhoso que tem o At Last, que eu amaria cantar uma hora, tenho pensado assim, qual é a hora que eu vou ter inspiração para cantar o At Last, né? At last, coisa linda. Mas eu estava olhando, cada música incrível, aquela mulher me emociona demais, porque ela parece muito com a loucura da minha cabeça, só que ela viveu uma loucura de droga, de tudo, que ela escolhe letras para cantar que ninguém aguenta. É o marido que largou, sim. E agora ela no altar. Teve uma música, tem uma música que tocava um sino à igreja. Eu falei, opa, acho que eu vou cantar isso, deve ser um louvor. Quando eu fui ver a letra, era um horror. Não era um louvor, era um horror. E eu estava vendo, eu falei, já entendi por que a Etta não fez mais sucesso do que ela deveria. Porque as músicas também ninguém quer ouvir. Você aguenta uma musiquinha chata, mas se você ficar muito tempo na sofrência, vai começar a ficar a sua casa assim. Claro. Que o que você está ouvindo, você está trazendo, né? Claro, carrega. Não vai dar certo. E aí eu vi que o At Last foi o grande sucesso, porque não falava disso, falava finalmente ele chegou. Ó, era ao contrário. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer um blues. Eu vou ter que fazer um blues. Eu tenho que fazer um blues nessa pegada, porque é aquela pegada daquele blues, que não é o blues só da guitarra, mas é aquele blues do... Aí eu chamei um amigo meu, Rafael Garrido, que é um guitarrista que sempre também eu convido ele para as produções de tocar, ele tocou na minha última banda e tudo. Falei, Rafael, se manda aqui para o Rio, porque
e você vai ser parceiro de uma música. Que isso? Que ótimo, que maravilha, vai. Falei, porque eu faço música, eu pego o meu celular e se eu não conseguir tocar o acorde, que eu toco, mas não tenho essa eu já roubei todos os acordes que eu pude do Pepeu e do João Gilberto e do Moraes, mas eu não tenho esse tempo de estar tocando como que eu queria, 3 horas, 4 horas por dia. Isso vai dar. Deixa eu ficar rica que eu consigo. Papai e mamãe, né, de novo. E aí, mas assim, eu faço as músicas e tenho que gravar no celular porque não dá tempo de eu ficar tocando elas para elas intro. Entendi. Saca? Jetarem, ou seja o que for. Não dá. Então eu falei, Rafael, vem pra cá porque eu vou cantar uma música e você vai tirar os acordes e você tá livre para trazer ideias. E aí eu comecei a cantar essa música, que a letra, eu fui no dicionário da Nova Língua Portuguesa para saber o verdadeiro significado de porrada. Se era palavrão, você podia ser usada como significado de grandeza. E aí o refrão, eu falo, porrada não é só pancadaria. Também pode ser uma experiência que gere sabedoria. E ele ficou um blues, que vai sair agora no disco, vai sair no show, que ficou um blues, com aquela pegada da ETA, com aquela inspiração. Eu dizia, meu Deus, eu preciso ir para aquela linha que dá aquele negócio do blues. Sabe? Eu fui no Novo Dicionário, aí fica aquela coisa gostosa. Então, as nossas influências, e isso é muito importante, porque hoje a gente passa por um momento muito crítico musicalmente no mundo, principalmente no Brasil, e as crianças estão sendo influenciadas, né? Então é importante que os pais escolham muito bem. Claro. Porque o que esse é um dos grandes prazeres da vida, é você passar isso para os seus filhos, né? As suas referências. Isso é uma coisa que eu aproveitei muito. Que bom. Porque eu estava conversando no outro dia com meu filho e ele falou que estavam todos ensaiando num lugar e entrou a filhinha do amigo. Uma graça, uma menina linda, e o pai falou, qual é a música, minha filha, que você está mais gostando? E a menina falou uma música que ficou todo mundo mudo, calado, porque era uma música extremamente perigosa em termos de letra para uma criança, claro. E não havia nessa música nenhuma musicalidade que se pudesse extrair assim para um refinamento ou mesmo para um conteúdo, fosse ela do ritmo que fosse, não era o ritmo, não era o estilo, era o que era. E aí, naquele momento, o pai da menina percebeu o quanto ele estava tocando, fazendo tudo da melhor qualidade, mas não conseguia passar, não se lembrava. E isso foi o maior sinal. E essa é uma das coisas que eu fico apaixonada, de você poder, hoje, quando as pessoas me encontram, assim, a maneira que eu vejo como eu sou de referência para elas, eu sou caminho de casa. Teve um cara que disse assim, ai, baby, por favor, manda esse disco logo, você é a última pérola do oceano. Eu sei o que ele quis dizer. Eu falei assim, pode deixar que eu vou me cuidar bem para eu durar bastante, para poder passar muito, muito. Porque eu falei, agora começou tudo de novo. E é incrível. Para mim, é como se eu tivesse com aqueles 17 anos, entendeu? Que sensacional. É como se eu tivesse com aqueles 17 anos. Muito interessante. Eu acho assim, na música brasileira, a gente tem histórias maravilhosas, de cantoras maravilhosas, e a sua é mais uma delas. Eu acho que você tem uma trajetória linda e eu fico muito feliz de ouvir que você está cada vez mais inquieta. Isso é maravilhoso. Então, baby, isso posto, eu gostaria de falar um pouquinho contigo sobre a sua personalidade, sobre a sua história. Depois a gente fala sobre a turnê. Eu quero ouvir, quero que você convide a galera para ver seus shows. Tá bom. Mas, assim, todo mundo viu, obviamente, né? Quando você fez 70 anos, você apareceu na mídia novamente fazendo reflexões. E eu me lembrei de muita coisa que eu li, que eu vi sobre você ao longo das décadas. E uma das coisas que eu mais enxergo em você é uma busca pela espiritualidade. É verdade. Né? Eu tenho um pouco de inveja disso, porque eu não tenho esse dom. Né? Eu não tenho esse dom. Mas quer? Já quis. Mas quer ainda? Não muito, não muito. Tá com medo disso? Eu sou completamente aberto, não tenho medo disso, não. Então vai ter. Se já quis, não tem como não ter. Vai ter só um momento certo, que vai ter um plim que você vai ter que naquele momento falar assim, você pode testificar? Mas a hora que você perguntar isso, cuidado. É tão matrix o negócio, que a hora que perguntar, você tem que falar assim, eu quero falar aí com o autor de todas as coisas. Eu não quero balconista, recepcionista, nem secretário. Eu quero falar com o autor de todas as coisas. Você me conhece.
me revela, porque você vai saber como é que eu posso acreditar. Foi como eu fiz. Mas olha dali só, pra frente abriu a porteira. A primeira pergunta que eu queria te fazer em relação a isso é exatamente essa. Você já encontrou o que você queria achar? Na verdade é o seguinte... Ou a busca continua? Não, é assim, quando as pessoas perguntam se eu sou religiosa, eu falo, não. Como não? Como não? Porque eu também aprendi a usar essa palavra de religioso, religiosidade. Eu aprendi da mesma maneira que todo mundo. E não é. A palavra religioso é uma palavra perigosa. Se ela for levada exatamente ao pé da letra e ao profundo. Nós somos conectados, nós somos espiritualizados, espirituais. Até podemos usar essa palavra dependendo do contexto. Mas o religioso, geralmente, ele se assemelha também ao inimigo. O inimigo também é bem religioso. O inimigo. Para não dar ibope para a criatura. E por quê? Porque toda essa coisa religiosa, você acaba tendo uma guerra religiosa, você acaba apontando, acusando o tempo inteiro. É completamente diferente. A mensagem do papi não é essa. Não é julgamento, é misericórdia. É outra onda. Então, foi difícil eu chegar nesse ponto, um pouquinho, porque eu passei por quase todas as religiões que vieram na minha frente. Pois é. Eu viajei em todas, até que uma hora eu falei assim, pera, não pode ser mais simples, não pode ser mais fácil. Foi o dia que aconteceu uma coisa terrível comigo, terrível. Eu podia ter morrido assassinada nesse dia. E até minha família poderia ter sido uma chacina. Olha que coisa louca. Até que eu sentei e falei, vem cá, ou você aparece, ou não tem graça nenhuma esse planeta. Que coisa louca. É um planeta que tem acidente, é um planeta que tem maldade, é um planeta que tem um psicopata. Tem coisas assim, que são milhões de psicopatas. A gente vê um Hitler. Não tinha dor nenhuma de fazer aquilo. Eu falei, mas vem aqui, que é isso aqui? Olha só, eu falei assim, eu preciso saber. Mas só que assim, eu falei com 20, com 30, com 100. Eu falei. E falei assim, você existe mesmo? Você não vai deixar eu ter botado 6 filhos nessa loucura que tá aqui. Porque pra quê? Ou foi vaidade eu fazer filho? Ai, os bebezinhos. Eu podia ter cuidado do filho de outras pessoas que precisam. Claro. Então, tipo assim, e nesse dia falou e fez tudo o que falou. Falou alto. Tá. Então, tipo assim, eu creio que naquele dia foi aquela história da explosão quântica. Quando eu falei, foi em todos os níveis. Do mesmo jeito, na mesma hora. Tchau! Aí subiu. É um papo muito Matrix, por isso que eu uso essa palavra Matrix em vez de religioso. Então, a busca, ela vai a que ponto? Foi num ponto que eu falei assim, não quero ligar com a religião em si. Eu quero ligar com a mensagem. Quero ver, ela é conectada? Tem insight? Você vai falar comigo ali? Opa, oi. Por exemplo, quando eu preguei num presídio, como pastora, como popstora, rockstora, punkstora, da minha boca eu falei, pai, o que é para dizer aqui? Quando eu falei isso, minha boca gritou, aí, ó! Olha só. Aí sim que todos eles me olharam, esse aí, eu meio malandro, não vai ter bunda mole no céu, não, sua casca grossa! Virou todo mundo, eu falei, nossa, aí a minha voz continuou. Entendi. Aí eu quase morri. Você conhece Satanás? Tá amarrado e repreendido em nome de Jesus, tá? Virou todo mundo. Aí eu pensei no meu coração, nossa, pai, vai demoniar todo mundo, eu não saio daqui de dentro, porque eu tava do lado de dentro do presídio. Aí falou, você conhece, né? Ele mora aqui, né? Eu falei, Jesus, o que minha boca tá falando? Aí o complemento foi assim, pois eu vou te ensinar como é que você sai desse lugar hoje. Vieram todos os presos. Foram 52 presos chorando, orando comigo. Que coisa. Num presídio tipo Bangu 1, no Rio de Janeiro. Eu dei para todos eles todos os livros que eu tinha de autoajuda, de Benny Hinn, de todo mundo, e dei 52 livros de CDs meus. Eu levei 2 caixas para presentear. E tinha um senhor muito bem vestido que estava preso, chorando muito, porque ele estava preso por alguma coisa que, ou um erro, ou alguma trama que ele estava, e ele olhava para mim, e eu dei para ele um livro que eu me lembro até hoje dele. Ele me olhando, dizendo muito obrigada, muito obrigada. Eu falei, fica firme, você vai conseguir sair. E era, Senhor, eu preciso de um milagre. Foi para esse homem. Então, tipo assim, é muita doideira, muita loucura, mas é muito sadio tudo isso, né? É uma coisa que veio para mim de criança. Eu não estou inventando uma história. Tanto que quando eu entrei no gospel total, todo mundo pensou que eu ia fazer uma carreira de CDs, de discos, de LPs, de seja lá o que for, de muito sucesso. Eu não deixei nada para venda.
Porque 2 grandes revistas falaram, agora ela achou um veio que ela vai ficar milionária. Eu falei, corta aí, eu não quero mais. Todo mundo tem que saber que aconteceu alguma coisa comigo, que aconteceu de fato um negócio louco. Eu preciso ser no meio da gente, e já sou, graças a Deus, mas não pelo meu irmão, um sinal. Já não é mais uma seta, é uma luz no meio do caminho. Uma luzinha no final do túnel. Se você entrar, você vai ficar pior do que eu. Eu dou risada o dia inteiro. Eu dou risada o dia inteiro, não tem nada errado, tá tudo certo. Nada, como diz um amigo meu, Paulo Vieira, nada quebrado, nada faltando e nem nada fora do lugar. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Pode voltar. E eu vou já te pedir desculpas de antemão, porque eu não sei se é um assunto que você fica à vontade de dizer. Tá. Se não ficar, eu te... Você me diz, por favor. Uma das lembranças que eu tenho mais forte de você e do Pepeu foi a época que vocês estavam juntos com o Thomas Green Morton. Sim. Como que foi aquela experiência para você? Então, como é a figura de um guru? Eu vejo que... Na verdade, ele nunca foi guru, sempre foi nosso amigo. Essa coisa foi o que nego passou. Eu conheci o Thomas... Perdão pela minha falta de Não, mas nunca foi, porque é bom até você falar, porque senão vira aquela coisa. A gente vê mais uma religiosidade. Até nós éramos todos muito amigos. Muito amigos. E eu sempre gostei muito de materialização, desmaterialização. Eu gosto de tudo isso. E vivo isso hoje, dentro do mundo onde eu vivo. Eu tenho amigos profetas tops, como o profeta Gabriel, por exemplo, e como filho do pastor Pedrinho, que é um outro profeta, e que está com você aqui, de repente, fala, olha, a rua tal, número tal, no dia tal, a fulano, Beltrano, Ciclano, e aí? Em outras religiões chamam de videntes, tudo. Nessa parte que é da Bíblia, que a gente tem esse ensinamento desse livro, como veio, a coisa do Novo Testamento, Velho Testamento, a gente não tem vidente, a gente tem profeta. Agora, o profeta ele vai ter que testificar que ele é profeta. O cara tem que ser cascudo. Então, a gente vive isso. Então, naquela época, que era o começo de tudo, eu vivi muitas materializações. Para mim, as pulseiras assim de metal escreviam energia positiva, tinha o negócio do raio. Só que aconteceram coisas no meio do caminho que eu fui testificando e eu queria saber de onde vem cada energia. Porque o problema, e não é problema, é você saber da onde está vindo essa cobertura. E eu fiquei procurando muito a cobertura que viesse do Espírito Santo, da diretoria. Eu não quero... Intermediários. Eu não quero intermediário. Eu não mereço isso. Eu tenho que falar com meu pai. Pô, entendeu? Eu vou encher o saco dele até, se ele estiver num trono, eu vou arrancar ele de beijo. Mas eu vou conseguir. E aconteceu. Então, foram muitos caminhos, até o dia que aconteceu. Eu fui arrebatada. Eu fui lá no tal terceiro céu que Paulo fala na Bíblia. Acabou. Não ninguém tira isso de você, entendeu? Foi uma coisa louquíssima. Então, uma coisa muito louca. E no dia que eu fui arrebatada, eu vi tudo lá em cima. Então... vai ser de volta pro futuro, ou então saudade do futuro, entendeu? E uma galeria imensa de sabendo que, apesar da bagunça do mundo, vai acontecer tudo. Apocalipse, transformação, a gente não morre, você sai daqui a pouco, mamãe tá lá, o outro tá lá. Foi um negócio que me saciou. Então não tem procura, e não é religião, nem religiosidade. Só mais um ponto que eu sempre... Porque, só uma coisa, Diga. A verdadeira religião, dita por Cristo, que a gente é apaixonado por ele, a gente entende ele como DNA, o primogênito. Ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E aí? Quem segura essa? Quem vai botar a viúva, a mãe da sua esposa, ou a mãe do seu marido, ou o pai ou a mãe, e os órfãos que estiver na família, quem põe para dentro? Agora, isso aconteceu na minha família. Uma pessoa da nossa família perdeu a memória. Eu mandei buscar, se transformou no meu Seven Boy com 66 anos. E o meu coração está cheio da alegria de Deus, porque eu tenho certeza que eu estou servindo a Ele, sabe? Olha que maravilha. O que ia acontecer com esse parente? Ele ia estar direto lá no lugar, que poderia tratar ele muito bem. Tá certo, mas com certeza ele estaria tomando já a medicação, já estaria com fralda, já estaria com tudo. Eu trouxe ele para minha casa. E ele está andando na areia da praia de Ipanema todo dia de manhã. Ele está comendo muito bem. Eu estou fazendo com ele a alimentação da bioortomolecular, sem lactose, sem glúten. Todas os movimentos motores voltaram. Só falta a memória. Foi uma mistura de álcool com tarja preta. Pô!
que eu não vou dizer o nome, mas tem que tomar todo mundo muito cuidado, porque pode gerar um problema, mas é aquele mais famoso que sai sempre as mulheres cantando e tudo. Sim. Foi um desastre. A nossa família encontrou ele no apartamento dele, pele e osso há 4 dias, então ele fez abstinência de álcool, fez abstinência do remédio, ele era para estar morto. Se você vê como ele está, maravilhoso. Não lembra uma série de coisas, mas ele só lembra o que é bom. E quando a gente levou ele num culto, que o pastor falou, olha, Deus está trazendo uma vida nova para você, ele começou a chorar copiosamente. Aí a gente falou assim, como é que ele entende só as coisas que interessam, né? Então, tipo assim, tudo isso junto, no final, sai na música. Interessante. Isso é bom, né? Isso é Novos Baianos também. Nós vivemos todas as coisas que tínhamos que viver, com muita verdade, muito amor e muita misericórdia um pelo outro, saiu na música. O dinheiro a gente juntava, ficava atrás de um saco de pão na porta, porque não tinha como sair para botar no banco, a gente podia ser preso, que era aquela loucura que estava no mundo, todo mundo cabeludo. Claro. Então, eu continuo a mesma. Você entende? Eu me lembro que Galvão um dia falou para mim assim, você é Novo Baiano? Eu falei, Galvão, tá bom. Você é Novo Baiano? Eu falei, Então, tipo assim, brincando, ele me reconhecia, porque também eu tive um privilégio, eu não tive que casar com um cara de fora. Não, entendeu? A não ser que o cara de fora fosse muito de dentro, né? Então, tudo meu é igualzinho. Agora, a busca não precisa. Eu só quero mais, que ele apareça mais, porque de vez em quando aparece. Quero ser mais arrebatada. Mas Deus dá doses direitinhas, que é pra gente não ficar muito eufórico. Já é muito, né? Muito, muito. Baby, eu queria te perguntar uma coisa também, do ponto de vista de espectadora. Tá. Como que você avalia o que aconteceu no nosso mundo? Você acha que a gente evoluiu? Você acha que a gente ficou para trás? Você acha que a gente perdeu contato com alguma coisa? O que você acha do estado atual das coisas? É tudo cíclico. Porém, tem um tempo que ninguém sabe, que é o tempo que vai dar o stop para poder fazer a peneirada. Ninguém sabe quantas pessoas têm que vir para o planeta, quantos já vieram, né? A gente pode até imaginar quantos vieram, tem estatísticas que dão para ter mais ou menos. Mas tem um mistério inteiro dentro de tudo isso. Eu dei risada porque ontem eu vi a Dercy Gonçalves brincando, olhando no telefone, dando uma entrevista para o Jô Soares, e eles estavam falando de que deve ser lindo depois que morrer do lado de lá. Ela falou, não quero saber de nada. Mas ela que começou, mas eu quero. Ele falou, mas o que você acha que tem? Ela falou, olha, eu não acho nada, sabe por quê? Depois que eles fizeram tanto mistério sobre a vida lá... Eu não quero saber de nada, isso tá na internet. E eu tava dando risada disso, eu ri muito. Eu falei, é muito mistério, né? Tem um mistério incrível. Nós só sabemos que a morte nos deixa chocado, mas ao mesmo tempo a gente para e fala assim, mas peraí, não é possível que com tanta inteligência, com tanto tudo, quem inventou essa história toda vai parar na morte? Então, pela nossa inteligência, a gente já começa a dizer assim, se eu fosse Deus, eu não faria assim. Imagina o Deus mesmo, a cabeça do eu sou. Para com isso. Então, começam a vir pessoas na medicina com a tal da semimorte. Quando eu tive o número da estatística da semimorte, que eu vou te explicar, já eram 6 milhões de pessoas que tinham dado esse testemunho. Inclusive, um deles foi o Jung. O próprio Jung, que cai um raio no telefone quando ele está fazendo, e ele vai para o lado de lá e ele volta e ele conta tudo da semimorte. E várias pessoas, cara que a KGB matou, ele volta, ele já entrando na geladeira. Saem os médicos correndo. Entre outros, fizeram um filme, escolheram 6. De 2.000 escolheram 6. De 6, eles fizeram o tal filme que deu 2 horas, de 2 médicos americanos, chama Vida Após a Morte, mas tem que ser o documentário. Que esse médico americano, eles quiseram homenagear os pais, porque eles diziam, poxa, nossos pais morreram, os 2, pai de cada um deles, o homem, pai e homem. E eles estavam querendo um pouco de alento, tem que ter uma vida eterna, tem que ter um negócio do lado de lá, e acabaram descobrindo isso, né? Então, tipo assim, eu tenho para mim uma alegria muito grande da coisa da espiritualidade, sem ser uma coisa de religiosidade, por causa dessa esperança maravilhosa de que tudo vai dar certo. Então, olhando o mundo por um lado mais Matrix, você olha e fala assim, engraçado, parece que os filhos ou os netos do cara, você vê um cara na Coreia do Norte, começando toda a loucura de novo. Aí você vê a Rússia depois que caiu o muro, que aconteceu tudo, todo mundo começando tudo de novo. Eu falei, tá na cara que é o DNA, é os netinhos malucos, a maioria psicopata de novo, porque a linha Caim.
Caim era um psicopata. Eu mato meu irmão e não sinto dor nenhuma. A linha Caim. Vou comer maçã em cima da cova, que eu monturo. Então, tem uma linha que, na escritura, essa linha é a linha do Caim. Entendi. Então, se nós temos no mundo... Agora falando na visão rockstora, punkstora, popstora. Tem 2 linhas no mundo. Então, se tem 2 linhas no mundo e lá no Gênesis a linha de cá copiou todos os nomes da linha de cá, não tem criatividade nessa linha, tá? Tem maldade. Mas ela copia tudo dos criativos. Os criativos têm o DNA do Papi. O daqui deu uma errada e virou uma bagunça danada, né? Então, tipo assim, olhando assim... Foi onde eu comecei a entender a solução. Falei, claro que a gente está chegando num novo ciclo de novo. Tá. Porque nós conseguimos vencer os do bem, aquela fase. Pô, por que não tá o paz e amor então implantado no mundo? Por que não tá todo mundo bacana? Eu vim disso. O Woodstock sofreu exatamente. Isso, a gente veio tudo. Cadê? Ei, cadê? Não, começou tudo de novo. Eu falei, então é real. Então é verdade. O que tá lá em Apocalipse, etc., vai acabar tendo que acontecer. Tá lá o tsunami. Tá lá mudada disso, tá mudada. Falei, nossa! Eu falei, será que eu vou estar viva nessa hora? Eu falei, bom pai, então me livra. E um dia eu pedi para Deus me mostrar e eu tive um sonho e vi. Não vou contar aqui, mas vi um sonho. Então, o que eu acho que está acontecendo no mundo? Voltou um ciclo e voltou forte. Só que papai tá dando linha. Porque tem que aparecer tudo. Tudo vai ter que aparecer. Porque vai ter... Agora... Eu já estou indo no profético, o que eu posso fazer, né? É uma questão de fidelidade. Vai ter a divisão de bodes e ovelhas. Se Deus não arrumar uma saída ainda, se não, alguma coisa que ele quer pegar, principalmente porque o sinal maior que eu vi de Apocalipse foi quando as crianças que estão crescendo estão sendo detonadas na sua pureza. Aí não vai ter geração para frente. Não vai ser geração limpa. Aí, Apocalipse tem que acontecer. Mas deixa eu te perguntar uma coisa mais terrena, Baby. Vai, vamos pra terra um pouquinho. Não, e tem a ver com essa foto. Tá. Quando você olha as meninas hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 24 anos, um menino de 20. Quando você conversa com eles, você vê que as possibilidades são outras. E muito do que você viveu é reflexo disso. Sim. São as suas axilas. Sim. São as meninas superpoderosas. Sim. Que é maravilhoso. Sim. Maravilhoso. São as pessoas podendo escolher viver quem elas são. E eu continuo com as axilas. Sensacional. Mas me diga uma coisa, quando você olha para as pessoas, para essa coisa mais terrena, você vê que tem um legado seu aqui? Sim. Você se enxerga nessas pessoas? Sim. Por exemplo, eu encontro muita gente falando muito isso, muita coisa para mim nesse sentido. E eu acho gostoso que eles estão me observando para saber onde é que eu tô, que ponto foi, onde foi dar nisso. Será que eu não teria morrido de drogas? Será que eu não teria virado uma bagunça total? Claro. Não aconteceu. Por quê? Porque eu tenho a liberdade absoluta para fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Mas é o sentimento que é importante que todos tenham. Aonde eu vou parar? Eu paro aqui, porque daqui eu morro, daqui eu me defraudo, daqui eu estou pervertendo até minha alma, daqui. Então, é gostoso a Bessa ser um referencial, porque no meio da loucura que nós estamos vivendo, é muito fácil toda essa juventude sofrer muito depois. Muito. Porque as drogas são outras. As drogas, elas vêm em forma de bala no meio de uma festa. Né? E os sentimentos são diferentes hoje, em muitas coisas. Até onde eles podem trazer o aconchego da alma. Então, é uma geração que pode ter outros problemas, que a psicanálise vai ter que ser bem animada. Mas, porém, também temos comidas que estão muito envenenadas, que geram muita depressão. Claro. Então, nós temos uma geração no mundo com um nível de opressão e depressão jamais vivido na face da Terra. Sim. Isso é muito ruim, por um lado, porque sugere mortes prematuras, porém, é maravilhoso também que todo mundo saiba, porque aí o cara fala, não, eu não estou com depressão. Essa comida horrorosa que eu estou comendo, que tá... esse remédio. Uma vez eu tive que tomar um remédio para dormir. E eu não me toquei, não deveria ter entrado nela, mas eu estava 3 noites tocando e eu tenho isso. Se você tiver muito bom, eu viro. É meu. Todo mundo fala, baby, como é que pode? Eu falei, sei lá, não estou com o menor sono, tá ótimo. E não tem nada, eu não tomo nada. Muita água com pH de 10. Bom, isso
O fato de eu fazer isso, às vezes, surpreende, né? Surpreende, mas é o tipo do negócio que a gente precisa ter muito cuidado, porque se eu não tivesse por sadia fazendo isso, provavelmente eu estaria acabada por um outro lado, né? Então nós temos um mundo hoje onde as pessoas precisam, de repente, ter mais acesso à comida, ter mais acesso... Eu quero fazer muito daqui a pouco no meu Instagram, o Baby do Brasil Matrix, que a gente vai ativar agora, toda uma mentoria para todo mundo saber de tudo que eu sei. É mais ou menos assim... Tudo que eu sei, entendeu? Tudo. Vou botar tudo e fazer um encontro com todo mundo uma hora, aí todo mundo junto a gente passar quinta, sexta, sábado e domingo na maior loucura, com música, com tudo. Porque é importante a gente ser muito, muito proativo, a gente ser muito saudável e a gente conseguir controlar qualquer coisa que possa trazer para nós uma depressão. Às vezes parece uma loucura, mas eu vou tirar a depressão com remédio. Aí fui lá, preciso dormir, não estou dormindo. Aí me deram um remedinho, olha, esse é o mais leve. Aí fala, legal, vou tomar 3 dias. Pronto. Eu boto meu sono no lugar, meu irmão, para tirar aquele remédio. Foi uma loucura. Tomei 3 dias. Química, né? No dia seguinte, no 3º dia, eu acordo com um treco aqui no meu peito, assim. Eu falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa na família. Por muito sensível, toda vez que eu recebo um aviso, eu recebo ele muito aqui. Eu achei que era um aviso. Corri pro joelho no chão, falei, Deus, quem tá precisando? Me fala o nome, que eu vou ligar. Pai, fala. Eu vi lá dentro, a voz disse assim, não é ninguém não, é esse remédio que você tomou. Caramba, e eu fui ter que tirar o remédio, sabe como é que eu tive que tirar? Cortando em pedacinho, aí corta em pedacinho. Jesus, quantas pessoas tomam um remédio, aí aquele não deu, aí vai tomar o outro, que é para quebrar. Quer dizer, você ficar atento que não é às vezes você. Sim. É você estar consciente. Então, eu vejo assim, um tempo, um mundo diferente, um momento diferente, mas entendo que, fora qualquer coisa, tendo apocalipse, não tendo momentos diferentes de mundo, cadê o Paz e Amor, bicho, que não rolou? Cadê tudo aquilo que nós somos uma geração, a ponte, a geração que fez a ponte? Vem cá, cadê os herdeiros? Ei, vocês não vão estar... não está dando Paz e Amor, por quê? Porque na hora que a gente grita Paz e Amor, o cara vem e metralha a gente, o outro vem... Beleza. Então é um tempo muito onde vai usar o espiritual, onde vai usar a mente no espiritual, né? E como que você viu, baby, como você vê? Você estava com 2 celulares agora, antes da gente conversar. Essa coisa da tecnologia, como que você... porque existe um mundo antes e depois da nossa relação com a tecnologia. A gente está falando de inteligência artificial. A gente está falando de uma canção dos Beatles que o Paul McCartney fez com a ajuda de inteligência artificial. Não sei se você acompanhou isso. Não acompanhei. Ele falou disso há poucos dias, que ele usou a inteligência artificial para pegar umas gravações antigas dos Beatles e completar uma música. Ah, sim, mas aí até tudo bem. O que você acha dessa coisa da tecnologia, como a gente lida com ela? ela? Eu orei muito para a gente ter o celular. Eu era criança, eu falava assim, Deus, por favor, que eu esteja viva na hora que eu tiver o telefone sem o fio, sem nada aqui falando. Eu não sei como é que vai fazer, mas Júlio Verne, as coisas que meu pai contava de Júlio Verne. Eu penso a mesma coisa. Tá? Eu li aquilo tudo, meu pai mostrava, eu falava, vai acontecer. Quando eu comecei a ficar apaixonada pelo Einstein, pelo Newton, eu falei, vai acontecer. Quando o Einstein falou pensamento é matéria, eu falei, então eu vou começar a pensar. Eu faço muito essa técnica da visualização, que é uma técnica muito Matrix. Ela junta tudo e acontece as coisas que a gente sonhou quando criança, que já vivemos como adultos e tal. Então, quando a tecnologia veio, eu falei assim, nossa, esse vai ser um perigo que nem o Einstein ficou arrasado quando ele falou sobre o átomo e tudo, e nego meteu uma bomba atômica. O Oppenheimer. Pois é. Eu falei, nossa, tá na cara que a galera, os cainistas, vão entrar com tudo. Mas... Agora, se Deus liberou o conhecimento, porque Abraão não tinha esse conhecimento. Sim. Abraão, aquela galera, não sabia que aqui agora, onde a gente está, tem uma linha que é usada por uma companhia telefônica, uma outra que é pela outra. Cada um pode estar como operador e está falando. Claro. E está falando... Está tudo aqui, quer dizer, olha que espetáculo, olha como é que é a criação. A criação é muito maior do que a gente ainda está pensando. É infinitamente além. O que ainda dá para ver? Aí a gente começa a notar, olha lá, nego já está fazendo... Tem uma galera que está em cima disso, já pegou as coisas do Einstein, a coisa do Newton, a coisa do outro, a coisa do outro, a coisa do outro. Olha lá, inteligência artificial. Estão armazenando tudo. Daqui a pouco tem um exército na rua, arrebentando. Aquele filme do Bruce Willis, lembra? Tá lá o filme ali. Eu falei, estão entendendo Apocalipse. Por quê? Você não consegue parar. Se esse cara arrombar a porta daqui, você não consegue parar ele.
Você vai ter que ter um não sei o que de metralhadora do que para quebrar um cara feito com que material? Sei lá, o mais forte do planeta. Então, tipo assim, nós estamos entrando num mundo que tem um lado que tá maluco. Não precisa disso. Isso devia ser proibido. Nós não precisamos disso. Nós precisamos, encontrar paz, amor, misericórdia, parar de ficar comercializando o câncer, comercializando as doenças, porque um leito de CTI é caro, que barato. Parar com isso, pelo amor de Deus. Esse lado já era para estar todo no amor, né? Foi uma geração que veio, mas, olha só, é uma coisa louca. Então, o que eu entendo? Beleza, eu vou pegar toda a tecnologia para o bem para mim. Eu vou usar ela para o bem, mas eu vou ficar bem alerta, porque essas últimas notícias do mundo ultimamente segure seu time, porque o time dos caras tá vindo com muita força. E olha, os caras estão com muita grana para fazer aquilo ali tudo. Tem a imprensa tá fazendo entrevista com os robôs. Sim. Que lindo, que maravilhoso. Cuidado, até a página 3 eu acho que pode ser ainda bonitinho, mas da 4 em diante vai ser um negócio maluco, porque isso virado pro mal é escravidão. Para todo mundo. Baby, a gente já está estourando um pouquinho o nosso tempo. Eu queria só tocar em um assunto contigo antes de você falar da turnê e convidar a galera para ir pro seu show. A gente tem perdas na vida que são muito profundas e que mexem muito conosco. A gente tem a vida pessoal e a gente tem a vida pública e a gente tem a nossa cultura. Pessoas que fizeram parte da sua vida nos deixaram há pouco tempo. Sim. Então eu tô falando do Moraes, estou falando da Elza Soares, estou falando da Rita Lee. Do Galvão. Da Gal. Do Galvão. João. O que você aprendeu com essas perdas? Principalmente as recentes, baby. Eu não acredito na morte, né? Tá. Então isso facilitou, que é uma beleza. Então eu fico toda hora pensando assim, eu não sei, como sonhadora, também em cima daquilo que está escrito, eu dou até uma passada por cima, tipo assim. Eu tenho um versículo que é uma que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano algum. Falei, nossa, olha que eu sou boa de criatividade, né? Não penetrou em coração humano algum aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Eu falei, ô pai, eu te amo. Então, vai ser punk. Provavelmente eu vou começar a voar lá em cima com os cabelos dourados. Aí eu fico assim, caramba, todo mundo que é do bem, imagina que orquestra não vai ser? Todo mundo junto? É Jimi Hendrix, é não sei quem. Olha lá, Elise, olha todo mundo. E aí eu começo a ver, eu vou lá pro futuro e falo, eu não sei como é que é o desfecho, eu não sei se o dormindo é isso, porque tem uma passagem no Novo Testamento que o João, todo mundo dá de cara com Jesus, Moisés e Elias, em cima do monte, abre aquela nuvem, tá todo mundo sabendo que eles estão materializados ali. E eles, é dado a ele ver, quando acabou quando estava ainda quase no final, ele fala assim, ei Jesus, posso montar uma tenda aqui para vocês? Aí, acabou. Então foi um sinal. Eu falei, bom, nós achamos, por um lado do que está escrito, que todo mundo vai estar dormindo e vai levantar a tal hora. Eu não sei que sentido alegórico, figurado é esse, mas para mim, aqueles que são tão assegurados. Entendi. Sabe? Vai ter, no meu entendimento, no estudo teológico, na outra parte do livro que é o livro mais perseguido da face da terra, que não paga imposto, mas que já estão querendo, a loucura inteira, estão querendo tirar o livro de novo, voltando o ciclo. Ali fala que no momento tal, levanta até os mortos que são, olha que coisa linda ao mesmo tempo, que loucura. Eu falei, bom, então, Moraes, Elza, Gal, Rita, Galvão, João e todos que já se foram, Raul, todo mundo. O destino não acabou deles. Tá. A vida não acabou. Tem promessa maravilhosa de Deus. Então, tipo assim, mas fico feliz de saber que há realmente um plano, um propósito, do que acabar aqui agora, acabei. Amanhã a baby foi, acabou uma ova. Quem faz a vida vivifica. Quem faz a morte vai depois encontrar isso, vai ter que acabar, porque não tem jeito. Um cara mau, terrível, se ele não se arrepende, de verdade, que Deus é tão bom, que quando é verdadeiro, ele transforma o coração. Só ele pode fazer isso, ele é o dono da Matrix da gente, pessoal, né? E aí é você, seu livre-arbítrio, a única coisa que Deus não pega, né? Claro. Pode fazer o que quiser, mas você vai ter que escolher. Isso é lindo. Então, eu creio que todos eles
todos eles estão vivos no plano divino. Então, eu não sofro demasiado. Minha mãe, minha avó lá, que eu nunca tinha sonhado. Passa 5 anos que minha mãe foi, tem um sonho, tá minha mãe e minha avó dentro de um trem europeu lindo. Eu entrei, vi minha avó, falei, vovó, mas a minha boca não falou não, fez assim. E ela tava falando, quando eu olhei pra minha bisa, a minha mãe olhou pra mim e falou assim, tipo assim, falou dentro de mim, tá vendo aí? Olha onde a gente tá. Eu olhei e falei, mamãe, posso falar com ela primeiro antes que ela desapareça? Não sei por que eu falei isso. Ela falou, sim. Olhei para ela, tinha desaparecido, olhei para a mamãe, tinha desaparecido. Acordei. Falei, obrigada pelo recado. Não era para eu sonhar nada com elas, não tinha falado nada com ela, tinha 3 anos, mas eu entendi o recado. O recado, que delícia. Então, eu gosto de ter a palavra do Shakespeare sempre, que não tem religiosidade, existe mais entre o céu e a terra do que a nossa filosofia. Gosto de viver feliz o dia inteiro. Alguém chega para mim e conta uma história. Meu Deus, eu falei, vamos transformar essa história? Porque é possível. Vamos transformar? Não, mas eu sei que sai dessa coisa, sai dessa vibe aí. Se você entrou por essa porta, sai, porque lá não tem saída. Você sai pela que entrou, vamos acessar o plano divino. A 4ª dimensão de Deus. Sai dessa 4ª aí, porque essa daí tu vai ver o resultado, porque você está semeando. O mal que eu temia me sucedeu, né? Não disse o Jó isso? Então, eu não temo. Tem um mal acontecendo, vamos virar, vamos desvirar. Como assim? O menino tá morrendo, não sei o quê. Não, vamos lá e vamos declarar outra coisa. Quantas vezes eu vi acontecer isso? Eu vi um menino com 4% de pressão morrendo no hospital, a criança. Nós não entramos com tudo. Peguei pai, mãe, todo mundo, vamos virar. Virou. Agora no táxi, no Uber, eu vindo pra cá, quando eu olho, o cara não tinha uma perna. E ele começa a me contar o que foi. E ele conta como a avó dele, uma cristã ferrenha, orou. Ele ficou 16 dias em coma profundo. Ele ficou com pressão de 6/4. E o que ele falou na hora que ele acordou, que ele voltou, como a vida dele mudou. E ficou eu e ele de mão dada, agradecendo a Deus. Gente, eu nunca conheci o cara. Olha que privilégio. Quer dizer, as pessoas ali permitindo que esse sentimento de amor poderoso sobreviesse sobre nós, porque a gente não tem ele. Sobreveio e aumentou. E aí o pessoal aqui do prédio aqui de onde nós estamos, que é maravilhoso, quando chegou perto do carro, que viu que a gente estava orando, falou, ora, amém, glória a Deus. E a gente ali, e não pôde ter vergonha de estar orando, pôde se encolher, e ao mesmo tempo não havia uma pergunta qual a sua religião, quem você é, não houve nada disso. Que a melhor coisa hoje é que todos nós também entendamos que não dá para você fazer acepção de pessoas, porque Cristo fala isso, eu não faço. E às vezes alguém está querendo defender uma coisa e estraga tudo, porque dá uma careteada tão grande e ao invés de trazer, cria uma casca. Então, assim, você vai ver meu disco novo, vai ver meu tudo novo, você não vai encontrar essa casca. Você vai encontrar a Baby com a sua experiência de vida. E todo mundo sabe, quer ou não, uma certa mensagem subliminar do evangelho, eis-me aqui, né? Baby, pra gente encerrar, fala um pouquinho da turnê, fala um pouquinho do seu show novo, o que você espera, convida a galera para assistir. Aqui em São Paulo, dia 5 de agosto, já sei, estarei no Teatro Bradesco, um lugar maravilhoso, aliás. Maravilhoso, a gente escolheu. A gente estava querendo fazer, na verdade, uma turnê que fosse toda, eu quero puxar os lugares todos, que fosse toda em teatro, até porque a gente queria essas varas do teatro. Foi uma sugestão muito rara para mim, que eu geralmente faço em casas também grandes, como no Vivo Rio, no Rio, mas me veio uma certa paixão por isso, porque eu fiz o Doc 70 há um tempo atrás e foi teatro, e o teatro você pode fazer uma temporada, é muito louco, a gente não faz mais isso, né? A gente não curte fazer isso. Mas esse novo trabalho veio depois de muita coisa que eu fiz, assim, primeiro com meus amigos Novos Baianos, né? Mas como foi? Eu estava com Baby Sucesso, estava estourada, a gente estava com um show maravilhoso, que o meu filho Pedro foi o diretor musical, e era super talentoso, uma alegria grande de estar com ele junto, e ali foi um retorno para o meio secular, vamos chamar assim. Depois, quando a gente fez o Rock in Rio,
com esse show. Nós íamos cair na estrada de novo, já estávamos praticamente há 4 anos. Quando Novos Baianos teve um convite para a reinauguração da concha acústica do Teatro Castro Alves, pela Rose Lima, uma amiga querida, que é uma das gestoras da concha acústica, uma mulher fantástica, muito, muito cheia dos conceitos, as coisas que ela faz são muito boas. Eu estou procurando aqui a nossa agenda, os tá? dois celulares. Olha os dois aqui, tá testificando. É porque o outro não quer abrir, tá vendo? Eu te falei que é bom ter dois? Aí, o que rolou? Vamos ver quem abre primeiro. Rolou o seguinte, eu estava voltando para a turnê. Eu falei, meu Deus. Mas o Galvão começou a ter um problema de saúde, viu? Que o outro, olha lá, o outro abriu. Para ser top e entregar, eu tô precisando ter 2. Esse aqui não abriu. Mas enfim, aí aqui tem a primeira parte da turnê que eu vou mostrar. Quando o Galvão ficou meio assim, dando sinais de problema, tanto que, graças a Deus, ele foi super bem cuidado pela bioortomolecular, por muitas coisas, e durou bastante tempo. Eu conversei com o Pedro, e nessa segunda fase da minha turnê, o Pepeu ia ser meu convidado especial. E falei, cara, vamos aceitar todo mundo fazer esse show, vamos juntar essa grana para dar pro Galvão. Uma parte boa, porque como o Galvão ele não canta, é diferente, ele não sobe no palco. Então, o trabalho do cachê era completamente diferente. Mas não, vamos botar o Galvão sentado no palco, com uma mesa, você viu, né? Claro. E aí a gente vai dividir esse show normal por todo mundo, vamos fazer esse show, porque aí o Galvão vai ter um dinheiro para ele, e foi isso que a gente fez. Então eu parei e entrei com Novos Baianos. 2016, se não me engano, a data eu não me lembro, acho que foi dia 6 de setembro, uma coisa assim, nós estreamos no lugar onde você foi. Sim. Em Sampa. E fizemos com a Time for Fun uma turnê maravilhosa, que nós ficamos apaixonados. Foi tudo lindo, foi tudo muito bom, que foi Novos Baianos. A sua voz, né, baby? Ai, que isso, bom. Eu lembro que eu saí do show falando do Pepeu e da sua voz. Ai, que bom. Afinação. Que bom, voz que bom. Poderosíssima que você tem. Graças a Deus, né? A gente cuida, ama e a gente acaba se dando bem, né? Tem que cuidar, amar e tudo. Começou o anúncio. Na verdade, nós vamos estar... Essa primeira fase da agenda é Natal, que é a pré-estreia, no dia 15. Esse aqui de Vem. Baixo. Esse aqui, ó. Vai, você. Esse aqui. Nós vamos abaixar o volume. Ó, só que na hora que abaixou o volume, eu apaguei e foi a tudo. Nós vamos estar em Natal, né? No dia... Natal vai ser no dia 15/7, é uma pré-estreia. Tá. Uma delícia estar em Natal, porque é maravilhoso, né? Ter aquele restaurante casa de mãe, aquelas coisas todas que a gente se ama, comer aquela manteiga de garrafa com aquela carne de sol, com aquele aipim maravilhoso, né? A gente curte muito, lugar lindo. Então vai ser Natal dia 15 agora de julho. Nós vamos ter dia 5 de agosto São Paulo no Teatro Bradesco. Nós vamos ter Curitiba no dia 18, depois nós vamos ter Rio de Janeiro no dia 26. E aí vai vir Florianópolis, Curitiba e o Brasil inteiro. É a segunda fase. Mas em setembro a gente já tem que estar em Nova York, logo depois do que a gente for fazer aqui em agosto, que é o Rio de Janeiro, porque do dia 21 de setembro a gente também já tem... um show lá na cidade de Nova York maravilhoso. No dia 23 temos outro e vamos ter um show em Miami também, que a gente está só resolvendo essa data. Vai ser a primeira parte da nossa turnê. A gente chega aqui em dezembro, aí tem um monte de coisa que vai acontecer. Vai ter o show na Bahia, esse meu show já em janeiro, né, já vai ser tipo dia 20, vai estar tudo ali no Baby do Brasil oficial, né, vai estar saindo também no Stories para todo mundo ficar sabendo, no Face, todo mundo ficar sabendo. Mas assim, a gente está tentando segurar um pouco a agenda, porque estão vindo todos os finais de semana, o que é ótimo, e no meio disso começou finalmente o laboratório do novo disco. Breve a gente já lança um EP com 2, para poder já ir em setembro, todo mundo já tem essas músicas. Quem sabe a gente consegue em agosto, pode ser, que a primeira música, que é linda, que eu amo, apaixonante, saia para todo mundo já começar a curtir. Estamos nos finalmente aí das negociações para fazer algo bacana que chegue para todo mundo. E esse novo tempo da minha vida, depois de um tempo enorme de fazer tudo com Novos Baianos, ainda vem Baby Pepeu, porque era quando eu...
depois de Novos Baianos, eu fiz o DOC 70 como participação especial, que foi uma experiência incrível, porque teve dias que eram 6 horas de espetáculo. 2 sessões de 3. Meu Deus. E para mim foi um desafio incrível. Eu tinha que trocar 4 roupas. Tinha 1 minuto e meio para trocar uma roupa. A outra era 3 minutos. E eu falei, eu vou treinar tudo. 3 pessoas do lado. Bota a bombom entra. Era uma delícia. Eu tive que dançar, que cantar, e eu gosto de tudo isso. Né? Foi uma direção do Frederico Hetter com Marcos Nauer. Eu amei. Agora tem com a Sandra Sá, que era a Sandra de Sá, o 80. É uma delícia o espetáculo, uma delícia. Deu uma vontade de fazer um grande espetáculo. Fui convidado uma vez para o Calainho para fazer, e eu quero. Inclusive, mandei uma mensagem um dia para ele, agora pelo Flavinho. Vamos fazer para o próximo trabalho musical com a Baby, o da minha vida, do tudo. Eu amei a musical, amei aquela loucura, aquilo tudo tem a ver comigo. Melhores parceiros. Não é? Não há. São incríveis. E dali, então, na hora que a bola baixou, eu comecei a preparar, entrou a pandemia. E aí eu comecei a preparar durante a pandemia, fiquei quietinha, porque eu queria mais tocar, comecei a fazer todas as músicas novas, várias músicas, ficou ótimo. Infelizmente era a pandemia, mas eu aproveitei dessa forma. E quando saiu a pandemia, que eu falei, bom, vou começar a turnê. Já no final, até fiz um show do Festa na Floresta. Vou começar a turnê, começou tudo de novo, não podia mais fazer o show, tá bom. E aí descobri que eu ia fazer 70 anos. Falei, nossa, quanto tempo demorou a pandemia. Pensei que parecia 10 anos. Eu dei muita risada. Foi quando a gente recebeu o convite do Calainho, do Afonso e do Flavinho para fazer um encerramento no show que ia começar o festival deles lá no Morro da Urca. Isso, Noites Cariocas. Exatamente. Aí nós olhamos um para a cara do outro e falamos assim, vamos festejar os 70. Eu falei, vamos festejar, mas queria botar um sloganzinho por baixo, que também na minha vida não se faz mais 70 anos, como antigamente. Agora tem que estar todo mundo reformulando essas coisas. Aí fizemos, e dali nasceu uma turnê, uma mini turnê gostosíssima, que nós tivemos o privilégio, os dois, de novo experimentar aqueles momentos, não precisava falar nada, muita risada. Pepeu fez arranjos extremamente incríveis. Meu Deus, Pepeu é demais, né? Foi uma temporada que agora terminou em Salvador, Bahia, como temporada. É claro que tem momentos que a gente recebe o convite para estarmos juntos, a gente não nega, claro, mas como turnê foi, aí começou, sim, de fato, essa projeção da minha turnê, e aí começou a descobrir-se onde ia, quais são os lugares, papapá, tá pronta, toma, tá vindo de outra. Eu falei, não, é o pique, não para. Então, o Baby do Brasil in Concert, que são 50 anos de música maravilhosa em um só espetáculo, que é a menina que não se faz mais 70 anos como antigamente. Tá uma delícia. Eu estou ensaiando todo ele em São Paulo, porque São Paulo tem ficado muito na minha vida. Sim. Eu amo São Paulo também, tenho 2 filhos de Sampa, e esse momento, para mim, está sendo completamente novo. Por exemplo, eu tenho essa banda toda que também está comigo, como a minha outra banda que eu amo, fiz muita coisa junto. É uma banda que respeita muito o meu processo de criatividade. Então, eu tiro um dia, às vezes, para começar a tocar uma música e dizer, olha, calma, ninguém fala nada, eu vou cantar o acorde. Você que estudou a música na pauta vai descobrir o acorde. Às vezes é assim, eu quero aquele acorde, parece um coqueirinho balançando. Aí todo mundo, esse eu não tenho, aí esse eu tenho. Me dá o violão, pum, é esse. Eu não sei o nome, mas eu amo isso. E a gente tem feito ensaios muito criativos, tem músicas que estão muito, muito incríveis. Tem medleys, porque muitas músicas no show do Pepeu, que são minhas, as pessoas não sabem que eu componho. No outro dia, um grande querido amigo, artista fantástico, não sabia que eu era compositora de masculino e feminino. Muitos não sabem que sou compositora de todas aquelas músicas que o Pepeu canta, 99% são nossas, igualmente as minhas. Então, esse disco novo vem, e o show vem com muita música nova, minha, com muita música de nós dois, né? E com essa característica de serem músicas de vida mesmo. Não são músicas tristes, eu não gosto de cantar tristeza, porque eu não tenho isso. Às vezes acontece uma coisa triste, eu consigo transformar. É uma delícia isso, já vejo com outros olhos, já vai dar um outro resultado, mas de toda forma é muito musical. Eu fiz questão de ter introduções como de Vivaldi, de Beethoven, de Mozart, de Bach, misturada com Jimi Hendrix, misturada com Pepeu, misturado comigo. Então, está sendo uma grande curtição. O laboratório está sendo maravilhoso. Como te falei, escolhi uma garagem, que é um estúdio lindo,
que um amigo nosso tem de garagem. A gente só foi lá para conversar. Eu falei, dá para ser aqui? Não, mas aqui. Eu falei, dá. Por quê? E eu vou filmar para todo mundo ver essa garagem. Eu falei, porque assim, porque eu senti que aqui, todo laboratório que eu quero vai ficar muito parecido com a minha formação. Entendi. Que era lá dentro do galinheiro, sabe? Então, esse show no dia 5, em São Paulo, dia 15, né? Lá em 15 de julho, né? Que eu já estou indo para Natal. 15 de julho em Natal, 5 de agosto já em São Paulo, no Bradesco, Natal no Riachuelo, que é aquela história dos teatros que está permeando. E no Rio é no Vivo Rio, que é uma casa que eu fiz os últimos shows também, maravilhosa. E aqui tem 18 em Curitiba, 19 em Florianópolis, né? Rio de Janeiro vai no dia 26. Isso tudo é no mês 8. Aí depois a gente vai colocar para todo mundo ver aqui já na rede os próximos. E tá uma delícia, tá muito uma delícia. Eu tô vendo que a produção tá, como a gente diz, socando a bota nas datas, mas eu tô pique no lugar, tô fazendo tudo direitinho, tô tomando as proteínas certas, todas as vitaminas que você possa imaginar. Que bom. Que você não, eu sou da bioautomolecular, eu faço ozonioterapia, eu faço tudo. Tem que estar inteira. Baby. Pra cair naquele palco dançando muito. E cantando. Agora é esperar você estar no palco e... Você é meu convidado, você não vai deixar de ir, hein? Com certeza, você pode saber que estaremos lá. Que você brilhe muito mais uma vez, muito boa sorte. Obrigada. Divirta-se. Muito. E eu agradeço demais a tua presença aqui hoje, Obrigada, baby. Foi um prazer. Foi um prazer para mim também. Muito obrigado. Grande prazer, Hélio, que você também possa ter muito sucesso em tudo que você faz, que eu sei que você é um empreendedor de primeira e que cada vez mais você possa ter esse serviço de excelência para todo o nosso Brasil e para fora do nosso Brasil. Obrigado, baby. Deus te abençoe muito. Muito obrigado. Amém. Valeu. Valeu, galera. Obrigado, gente. Valeu. Uhul!